Frente. Bom, nós já cobrimos o quê? Os 3 elementos da doutrina wesleyana, as 5 fontes, as 4 bases doutrinárias. E agora eu queria montar só uma base da filosofia da época, porque na caminhada você poderá encontrar pessoas que vão querer nivelar o metodismo a alguns pensamentos da época. Então vamos entender alguns deles aí. Por exemplo, um chamado gnosticismo. Cada um desses pensamentos tem muita explicação. Eu passaria aqui à noite falando de cada um deles. Mas basicamente, do básico, o que o gnosticismo ensinava? Que o homem poderia também ser salvo através do conhecimento, através da razão. Se o homem conseguisse encontrar uma razão, ele poderia chegar à salvação, que é mais ou menos o que os semi-pelagianos falavam. Os semi-pelagianos vão aparecer depois, lá do século VII. No século V vai ter o Pelágio, o padre Pelágio da Bretanha, que vai falar umas besteiras aí, vai falar umas coisas meio estranhas. Vamos chegar lá ainda. O gnosticismo, então, ele vai dizer como é salvo pela razão, pelo conhecimento, ele pode chegar a ser salvo. E isso não influenciou em nada o metodismo. Apenas, isso aqui é bem antigo, é do começo da igreja. É lá no comecinho lá do docetismo, aquela época lá. Mas isso aqui está até hoje aí. A gnose ela vem em desdobramento, até chegar no dia de hoje, né? Tinha um movimento que só pensava nas coisas espirituais. Tudo que era fenomenal, eles pensavam. Que era qual? Misticismo. E eu falei de 3 autores místicos que o Wesley lia: o Guilherme de Law, o Jeremy Taylor e o Thomas Kempis. O misticismo deles, mas eles eram bíblicos, eram pessoas mais chegadas às coisas de Deus. Agora tem o misticismo mesmo para o lado do esoterismo, muito bem, que também evoca o quietismo. O quietismo é da contemplação, zen, contemplação. Então, tem esse dado. Agora, no tempo de Wesley, tudo que se dizia espiritual era coisa mística para eles. Hoje, usar esse termo na igreja não é apropriado. Ó, irmãos, teve um culto místico hoje aí. O pessoal, não é meio estranho falar isso para a gente. Só que na época não tinha a mesma conotação que tem hoje. Era diferente. Até que o Wesley conviveu com isso um bom tempo, junto com o pessoal do Fetter Lane lá, dos moráveis. Os moráveis tinham isso aí, o quietismo, né? Essas coisas aí. O outro pensamento, esse aqui era só céu, né? Agora tem um que era só terra, é o racionalismo. Professor, você já deu isso aí? Eu dei, mas agora eu vou entrar um pouquinho mais dentro. Eu vou fazer agora uma salada de frutas. O racionalismo, tudo via racional. Olha, mas peraí, pastor, o gnosticismo não é igual? Não. O gnosticismo também tinha muita racionalidade, porque a razão, mas era com vias para a salvação. Aqui não tinha ideia de salvação, era coisa que tinha que ser tudo no preto e no branco, não tem novidade, não tem surpresa, é o racionalismo. O empirismo, né, é o pensamento que mais se aproximou do metodismo. Por quê? O empirismo evoca a experiência externa para promover uma mudança interna. E para o Wesley, para os primitivos metodistas, o evangelho não era só um momento, uma emoção. Ah, foi legal, o culto acabou, foi muito legal ontem. Não, o culto continua hoje. A mensagem de ontem ainda arde no meu coração hoje ainda. Por isso que a experiência de Aldersgate, no dia 24 de maio de 1738, foi um momento assim empírico de experiência, algo que chamou assim a atenção. E também esse aqui, ele tinha um pouco de cada um. O iluminismo que foi a base
democrática da França. Igualdade, fraternidade, já falei isso aqui aquele dia com você. Igualdade, fraternidade e liberdade. E eles lutavam contra o absolutismo monárquico, o mercantilismo e aí por aí afora, e também não aceitava tudo que era absoluto. Hoje em dia é uma ideia pós-modernista que está aí, ok? Então esses eram os pensamentos da época. Agora, o pelagianismo veio do padre Pelágio, um bretão. Ele é de 340, ele é contemporâneo de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona foi um grande teólogo. Ele foi advogado em Milão. A mãe dele chamava-se Mônica. Ele se converteu ao Evangelho depois de 25 anos de teses, subteses, antiteses. E a Ambrósio, um dos patrísticos, foi também contemporâneo que muito conversou com ele. Ele chegou a ter celeumas com o Pelagiano, com o padre Pelágio. Porque o Agostinho, ele, além de ele importar muito da cultura grega, ele era pré-socratiano, ele colocou tanta filosofia no Evangelho, que Tomás de Aquino, em 1230, teve que colocar uma seringa e puxar fora, tirar um pouquinho para ver se tirava um pouquinho dessa ideia cultural grega. Eu quero que vocês entendam que Paulo, eu falava grego, e o mundo daquela época era grego, era a língua original, a língua mais falada. Então, aproximou-se muito da cultura cristã, a cultura grega. A palavra Deus, a palavra Zeus, tem alguma coisa aparecendo aí? O Hades, que é o inferno, né? Olha, o Hades, tem o Hades lá na mitologia grega, mas isso era uma linguagem para o povo da época entender, não que a Bíblia fosse feita em cima de teses da mitologia grega, até porque a gente não segue Hesíodo, né? A gente segue o Espírito Santo. Mas o pelagianismo, nesse caso, ele também tinha muita filosofia. O Agostinho tinha mais a mitologia grega. O Agostinho, ele era um dos que pregava a depravação total do homem. O que ensinava então o pelagianismo? O pelagianismo ensinava o seguinte, que o homem, ele não existe depravação total. O homem é total em si mesmo, ele pode se salvar se ele quiser. Se ele não quiser também, não se salva. Ou seja, a palavra que define o pelagianismo é neutralidade. Então não tinha nenhum tipo apesar de que é também inserido dentro do supralapsarianismo. O que é supralapsarianismo? Alguém pode me ajudar? O que é infralapsarianismo? Lapso. O que é um lapso? É um erro. Supralapso. Um erro maior, um erro grande. Supralapsarianismo. Infra, um erro menor. Supra, um erro maior. Para na ideia do Agostinho da perversão total, depravação total, o era muito grande a perversão. Na ideia do Pelágio, o homem não tinha como nem alcançar isso aí. Já o semi-pelagianismo, que vem 2 séculos depois, já não é uma pessoa aí, já é um concílio que discute a situação. O semi diz o seguinte: ok, o homem pode sim se salvar, mas se ele decidir se salvar, se ele achar que deve se salvar, ele se salva. Isso vai diferenciar para a gente do arminianismo, porque o arminianismo, ele coloca um ingrediente aí, a graça preveniente. Ou seja, presta atenção comigo aqui, se o homem depravou total, e segundo Efésios 2,7, ele está morto em delitos, em pecados, portanto, o morto tem vontade própria, o morto se movimenta, o morto decide. Então, se tem a depravação total, eu estou totalmente morto em delitos e em pecados. Só que aí, Deus me deu a graça preveniente, aonde o Espírito Santo desperta esse homem caído e permeia ele, né, para que ele tome a decisão. Quando você está pregando,
Enquanto você prega, aí vem a parte empírica, né? A parte do externo provocando uma experiência pessoal. Enquanto você prega, o Espírito Santo trabalha. Ele vos convencerá da justiça, do juízo, do pecado. Enquanto você prega, a graça preveniente ou graça procedente, tanto faz, preveniente e procedente, vai trabalhar. Então veja, o homem em si não teria condição. Por isso que o calvinismo, daqui a pouco nós vamos entrar daqui a pouco nos pontos calvinistas e nos artigos remonstrantes. São quase iguais, diferem um pouquinho. Por isso o calvinismo diz que o homem não tem poder, aí é o infralapsarianismo, o homem não tem poder em si, de se decidir. Deus teve que criar um decreto, lá na eternidade. Agora, para Armínio, eu avisei que essa aula seria pesada. Para Armínio, os decretos de Deus estão em cima da decisão do crente. Uma vez que eu escolhi receber a Cristo como o Senhor e Salvador, já está decretado que eu vou eternamente viver com Deus. Isso é uma garantia. É como se eu pagasse uma passagem de conexão. Eu pego um voo de Curitiba para Mato Grosso. Aí em São Paulo tem uma conexão para Cuiabá. Então eu tenho que ter um bilhete, sim ou não? Da outra conexão? Por exemplo, Deus criou um decreto, não confunda com os decretos dos calvinistas, tá? Os calvinistas, o decreto deles é antes. Que ela já nasceu para a perdição ou já nasceu para a salvação. O Armínio entende que quando a gente nasce, depois a gente desenvolve e a graça preveniente nos cerca, nós tomamos uma decisão, já está garantido a minha salvação se eu perseverar até o fim, tá? Bom, já o pelagiano não tinha essa situação. O homem estava neutro, o que ele nada poderia salvá-lo mesmo. E já o pelagiano diz: não, se o homem quiser, se ele quiser, ele se salva mesmo. Não, o homem não se salva. A única salvação vem em Cristo Jesus. Não é isso? É só Jesus que salva. Agora o homem decide.